Nós precisamos entender cada vez mais a consequência que a pobreza tem no cérebro e no desenvolvimento de uma pessoa. As pessoas que têm escassez absoluta, ou seja, as que elas realmente têm pobreza, que elas não conseguem atender às suas necessidades básicas, elas têm um maior nível de estresse. As pessoas pobres, elas têm um maior risco, maior suscetibilidade à obesidade, e o que eles mostram é que essa falta de nutrientes necessários colocam em risco para ansiedade e depressão. Pessoas pobres, elas têm maior tendência a ter deficiência de ferro, que a deficiência de ferro aumenta a absorção do chumbo e que esse aumento da absorção de chumbo, ele faz com que reduza inclusive o nível de dopamina. O que acontece com o cérebro numa pessoa que vive num estado, numa situação de pobreza e que experiencia isso todos os dias? Escassez e cérebro, um assunto que a mim me chama muita atenção e sempre que eu trago as discussões relacionadas à escassez gera um grande burburinho. Porque primeiro, o conceito de escassez tratado no senso comum, ele é inadequado, e eu já vou falar sobre isso. E segundo, porque também gera muito interesse, né, nessa compreensão do que é a escassez, do que a escassez efetivamente gera. Então, antes de entrar propriamente dito no podcast, eu quero fazer algumas distinções conceituais para que tu te entenda e consiga se centralizar sobre o que eu estou falando. E aí, a partir disso, nós conseguimos ir evoluindo ao longo do episódio. Então, primeiro eu quero deixar claro que escassez não é escassez que tu escuta por aí. Por exemplo, tu escuta, ai, você tem uma mentalidade escassa, você não quer ir num restaurante caro, você não desfruta do dinheiro, você não resiste, né, essa coisa de, ai meu Deus, eu tenho medo de ganhar mais dinheiro, então tu tem uma mentalidade escassa. Isso nada tem a ver com escassez. Se você for buscar no próprio dicionário, né, o que é escassez, escassez é ter menos do que se acha necessário. Então a escassez, ela não é uma mentalidade voltada a não usufruir das coisas boas que o dinheiro te proporcionaria, ou o fato de tu não querer gastar um dinheiro que tu nem tem em um restaurante caro não te torna uma pessoa escassa. Relaxa teu coração e respira que isso nada tem a ver com escassez. O que te torna uma pessoa escassa? Quando a sua percepção, seja ela absoluta ou relativa, a sua percepção em relação ao atendimento das tuas necessidades, ela é aquém. O que isso significa? É quando você acha que você precisa de mais coisas e os teus recursos financeiros, eles não estão dando conta de arcar com aquilo que você acha que tem necessidade. Portanto, a escassez é sempre tu achar que tu tem menos do que tu precisa. Isso é escassez. Se tu tem a sensação, a percepção de que tu tem menos do que tu precisa, ou seja, o teu dinheiro é menor do que as tuas necessidades, tu encontra-se em escassez. Isso é a mentalidade de escassez. E essa mentalidade de escassez, ela pode ser uma mentalidade absoluta ou relativa. O que é a mentalidade absoluta, né? Que vai levar à mentalidade de escassez absoluta? É quando você realmente não tem uma condição financeira que te subsidie atendendo no mínimo as tuas necessidades básicas. Então é quando você realmente tem uma dificuldade de comer, uma dificuldade de morar com segurança, uma dificuldade de atender o teu desenvolvimento intelectual, educacional, enfim, quando você não consegue suprir isso, você tem uma renda muito aquém, que não consegue dar conta de todos esses aspectos, você tem uma escassez absoluta. O que é a escassez subjetiva? É aquela escassez que você tem essa percepção de que tem menos do que precisa, só que de forma subjetiva. Então, fazendo comparações sociais, ou mesmo você ganha, sei lá, 50.000 reais no mês e você tem a sensação de que você não tem dinheiro suficiente para pagar as suas contas. Isso é uma percepção subjetiva de escassez, que vai gerar prejuízo tanto quanto a escassez absoluta. Só que, obviamente, a escassez absoluta, ela tem uma repercussão muito maior, que é o que a gente vai discutir um pouquinho mais hoje. Por quê? Porque ela gera várias alterações no teu cérebro. Enquanto a escassez subjetiva, ela também vai gerar algumas alterações no teu cérebro, no teu funcionamento executivo, na tua capacidade de foco atencional, em todas essas questões, mas ela é um resultado, né, dessa percepção que não tem um impacto tão grande quanto a pobreza real.
né? Aquela pobreza que tu não consegue comer, aquela pobreza que tu tá diante de poluição, aquela pobreza que tu tá diante de violência. Então, existe essa distinção. O que que é uma escassez absoluta e o que que é uma escassez subjetiva. Tem dois podcasts aqui que eu já falo muito sobre essa questão de escassez subjetiva, sobre os impactos que isso tem na função executiva, sobre os impactos que isso tem na tua capacidade de foco atencional, né, flexibilidade cognitiva, tudo isso está dentro da função executiva, memória de trabalho, a questão de inteligência fluida, o controle inibitório. Então, tudo isso eu discuti nesses outros episódios. Tem 2 episódios que eu falo sobre escassez. E o meu objetivo hoje aqui é falar mais sobre a escassez absoluta, ou seja, a pobreza mesmo. Por quê? Nós precisamos entender cada vez mais a consequência que a pobreza tem no cérebro e no desenvolvimento de uma pessoa. Porque, por vezes, existe alguns estigmas, né? Ah, mas aquela pessoa ela não faz porque ela é preguiçosa, aquela pessoa ela não faz porque ela. Tá, mas espera aí, vamos sair do senso comum e vamos tentar entender contexto real, evidências científicas que nos provam o que efetivamente a pobreza faz com o nosso cérebro. O o que que uma pessoa que viveu na infância pobre, o que que isso gera de consequências na vida adulta? Isso gera mudanças, no cérebro dessa pessoa? E quais as consequências dessa mudança para a vida adulta? Então é exatamente sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Nós vamos entender, de uma forma abrangente, utilizando um artigo que, como sempre, está aqui na descrição. Neste artigo, o que eles fazem é uma revisão de reunir vários aspectos relacionados à pobreza e nos trazer, né, desde os fatores que estão relacionados na pobreza, ou seja, o que que eu preciso enfrentar no dia a dia quando existe pobreza, quais são as consequências disso no cérebro e, a partir disso, quais são as consequências comportamentais. Então, eu tenho a caracterização da pobreza, eu tenho o impacto no cérebro e eu tenho as consequências comportamentais. Nós vamos passar por esses 3 níveis para entender as nuances de tudo isso. Para nós começarmos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio número 118 do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Seja muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça-feira às 19 horas, há 118 episódios, estamos aqui trazendo um conteúdo sobre economia comportamental, finanças comportamentais, tudo que envolve esse mundo, e escassez está dentro desse mundo, porque está diretamente relacionado com dinheiro, tomada de decisão e melhorar, né, a nossa vida entendendo essas discussões. Então eu sempre trago o que há de mais novo nessas construções para que a gente possa discutir aqui e, aos poucos, conhecendo como que nós funcionamos, como que as nossas decisões funcionam e, a partir disso, melhorar o processo de tomada de decisão e melhorar a nossa qualidade de vida. Se você gosta dos conteúdos que eu compartilho, se você gosta e tem impactado a sua vida de uma forma positiva, eu te convido a compartilhar com mais pessoas. Eu quase nunca peço isso, né? Acho meio chato, na verdade. Mas o que acontece é que se nós pensarmos do ponto de vista das estratégias de economia comportamental, né, é como se fosse um lembrete. Richard Thaler diria que este lembrete de compartilhe com alguém, que este lembrete é um nudge, né, porque se eu não disser, a tua probabilidade de fazer é menor. Se eu fizer, você tem uma maior probabilidade de, realmente compartilhar. Então, eu acho meio chato, mas por vezes eu solicito, né, eu trago essa ideia de compartilhar, porque eu recebo tantos feedbacks positivos, né, e eu realmente espero que nós consigamos atingir cada vez mais pessoas, e com a tua ajuda nisso, de divulgar para mais pessoas, nós vamos conseguir ir avançando cada dia mais, impactando um maior número de pessoas, de um conteúdo que, como eu sempre digo, as pessoas às vezes me mandam assim: "Ai, Jéssica, como que eu posso fazer tal coisa?" Ou, como que eu entendo as minhas dívidas? Como eu entendo a escassez? Como" eu disse: "Gente, tudo tem no podcast. Tudo tem no podcast".
Então, nós já temos 118 episódios, né, é um conteúdo de valor riquíssimo que facilmente poderia ser cobrado. E eu disponibilizo aqui de uma forma completamente gratuita, com profundidade, para realmente dar acesso a esse tipo de conteúdo com um nível maior para todas as pessoas. Então, a sua ajuda nesse processo de compartilhar faz com que isso aqui também seja duradouro. Enfim, sem mais delongas, vamos nessa construção. Nós temos então a parte da caracterização, né, dos fatores relacionados à pobreza, depois a parte do cérebro, depois o impacto. E aí, já antecipando o episódio seguinte, sempre que eu trago esse tipo de episódio, as pessoas dizem assim: "Tá, meu Deus, que desespero, tem todos esses problemas, e agora o que que eu faço, né, como eu saio dessa circunstância?". Então já fique aí agendado na sua agenda agendado na sua agenda é ótimo, que no episódio seguinte eu vou trazer algumas estratégias de enfrentamento que já foram testadas cientificamente, para que a gente possa minimizar o impacto da escassez na vida das pessoas, seja ela absoluta ou relativa. Hoje eu vou focar na escassez absoluta, mas no episódio que vem eu vou focar tanto na absoluta quanto na relativa, com estratégias de enfrentamento para que a gente possa sair desse ciclo vicioso da escassez. Vamos lá então, entendendo a característica, né, entendendo a natureza, entendendo o que que acontece na vida de uma pessoa que realmente vive uma circunstância de escassez. Eu quero te convidar a refletir sobre isso. O que que é uma vida de uma pessoa que realmente não consegue comer direito? Que uma pessoa que ela está morando num lugar em que não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde básica, ou se tem acesso à educação, ela é bem precária, não tem saneamento, eh, numa condição precária. Eu sempre quando falo desse tema, né, existe alguns comentários do tipo assim: "Ah, mas é que tu nunca viveu sobre isso e tal". E realmente eu tenho o privilégio de ter tido, né, uma condição de vida que sempre me garantiu ter o básico e ir sempre um pouco além, inclusive, do básico. Mas durante o meu mestrado, eu fiz o meu mestrado com beneficiários do programa Bolsa Família. Então eu visitei, nós coletamos, né, 495 pessoas de coleta de dados, que nós fomos na casa dessas pessoas, em 31 municípios no interior do Rio Grande do Sul. Então o que que nós fazíamos? Como também é um público que dificilmente sabe ler, nós íamos até a casa das pessoas, líamos o questionário e as pessoas iam nos contando a vida delas. Então era quase como se fosse realmente um instrumento ali de uma entrevista, em que aquela pessoa ia falando e contando a vida dela. Então eu vivenciei, né, ir em lugares mais remotos que você possa imaginar e vivenciar isso. E quando eu lembro, né, de todas as histórias que me foram contadas, quando eu lembro de todos os ambientes que eu estive, isso aqui me vem muito em mente. E aí eu vou utilizar essa minha vivência como base para eu explicar esses fatores relacionados à pobreza. E o primeiro fator relacionado à pobreza é o estresse. Eu sei que por vezes tem um senso comum, né, que diz assim: "Ai, mas na realidade, o pobre ele é faceiro, ele é feliz, ele não tem grandes preocupações". E pelo contrário. Isso é meio que sabe quando cria uma camada externa, assim, quando cria uma máscara, essa eu acho que é uma boa palavra. Quando se cria uma máscara, é aquela coisa: "Oi, tudo bom, fulano? Ah, não sei o quê, iá, 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 iá". Tem aquela aquele ar de um ambiente, por vezes, entre aspas, "saudável", Pituca latindo, né, nossa pequena mascote, sempre dando ar da sua graça. Eu vou seguir aqui e a gente segue junto, sem cortes. Então o que que acontece? Esse ar muitas vezes, ele é um ar que é perceptível. Eu percebia isso nessas 495 famílias as quais nós visitamos. Só que por baixo desse ambiente que aparentemente é muito amigável, muito acolhedor, muito faceiro, existe um estresse absurdo, absurdo.
Por que que existe um estresse absurdo, né? Porque primeiro, é um ambiente extremamente hostil. Pensa na rotina dessas pessoas, embora as minhas pesquisas elas tenham sido em cidades do interior, e aí a rotina dessas pessoas é menos aversiva do que em uma cidade grande. Por quê? Tu pensa numa cidade grande, uma pessoa que ela tá numa condição de realmente não conseguir atender as suas necessidades básicas. Essa pessoa ela sai de casa cedo, ela pega ônibus, ela fica daqui a pouco 2 horas dentro do ônibus. Ela chega no seu trabalho. O seu trabalho, na maior parte das vezes, é um trabalho que exige um esforço físico muito grande. Então ela vai limpar, ela vai esfregar, ela vai caminhar, ela vai carregar coisas, ela vai então normalmente exige um esforço, né, físico muito grande. E isso vai gerando um cansaço, um cansaço, um cansaço. Quando essa pessoa vai voltar para casa, ela vai pegar mais 2 horas de trânsito. E ela vai chegar em casa e ela tem filhos, e ela tem vários filhos. Só que ela está extremamente cansada, e os filhos estão sedentos por atenção. Só que essa pessoa que está extremamente cansada, ela já acabou com a tua capacidade dela de autocontrole. Ela já esgotou a capacidade dela de autocontrole. Então ela chega em casa exausta, extremamente reativa. Aí os filhos sedentos por atenção dá aquela gritaria. E essa pessoa só olha e diz assim: pelo amor de Deus, me deixem descansar, me deixem quieta. Saem daqui. E é extremamente agressiva com esses filhos. Óbvio, né, pelo amor de Deus, eu estou construindo uma narrativa de que o artigo discute essa existência e essa iminência do estresse, mas é óbvio que isso não é generalizado. Ah, então todas as casas de pessoas que vivem, com status de pobreza, né, ou seja, que realmente não conseguem atender suas necessidades, elas vão ser agressivas, vão ser reativas, vão ser não. O que acontece é que, em média, sempre quando nós estamos estudando, artigos científicos, o que nós estamos pegando é a média de uma população. Então, em média, essa história que eu estou contando, né, que essa narrativa que eu estou construindo, ela existe. Todos funcionam assim? Não. Nós temos que ser um pouquinho mais coerentes, inclusive nas críticas que a gente faz, sabe? Porque senão depois dá um corte disso aqui e a pessoa diz assim: ai, você está estigmatizando, você não sei o quê. Gente, ciência funciona desta forma, em que a gente vai caracterizar um determinado grupo com meio, com base, né, na média das respostas daquelas pessoas. Isso não é uma generalização, que por vezes também pode generalizar caso a robustez desta amostra seja muito forte. Se houver uma robustez muito grande que realmente caracterize aquela amostra, né, aí eu poderia dizer que sim, isso é a característica definida. Mas no geral o que nós temos é uma média. E esta média nos sinaliza padrão de comportamento. Quanto maior for a nossa amostra, maior a certeza de que aquele padrão de comportamento existe. E o que nós temos hoje já mapeado é que existe já uma grande amostra de pessoas com pobreza, que estão em estado de pobreza e que apresentam essas características. Eu gosto de, por vezes, fazer, né, esses disclaimers, porque uma pessoa que talvez não esteja acostumada com o entendimento da ciência, ah, mas não é bem assim, não é isso, não é aquilo. É a média, tá? Então, sejamos e desenvolvemos e, por favor, vamos ter a capacidade de desenvolver essa análise e essa capacidade crítica das coisas, mas de uma forma coerente com o que a ciência nos mostra. Então, voltando, essa pessoa ela chega em casa extremamente estressada, as crianças elas pedem, pelo amor de Deus, por atenção, elas não recebem essa atenção. E essa mãe, esse pai dorme. No dia seguinte a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Essas crianças elas acabam vivendo numa situação de falta de afeto, né, em que falta aquele cuidado, falta aquele carinho, falta aquele olho no olho, falta aquele vínculo. E esse vínculo ele não é estabelecido. E o que os estudos mostram também é que na constituição desse elevado nível de estresse, não é só essa falta de afeto que interfere na vida das pessoas pobres. O que interfere também vai além disso.
que são pessoas que vão estar mais predispostas a viver traumas. Que tipo de trauma? Abuso sexual, abuso, né, agressividade, por vezes, a percepção de briga, de discussões, de reatividade muito forte. E isso vai criando aquela criança num ambiente hostil, em que ela percebe que daqui a pouco viver é perigoso. E ela começa a construir um senso protetivo. Eu preciso estar sempre alerta. Eu preciso estar sempre pronto para a guerra, porque a qualquer momento a guerra pode acontecer. Então ela vai criando esse senso, né, de alerta total e uma percepção muito grande do que está acontecendo à sua volta, assim, porque ela precisa se defender. E isso tudo vai construindo e alterando o funcionamento do cérebro dela, que depois nós vamos falar, né, os impactos que a pobreza gera no cérebro. Então esse estresse, ele é duradouro nessas famílias, né, e esse estresse ela pode ir desencadeando ao longo do tempo. E uma coisa interessante que, quando nós olhamos para esse estresse e esses riscos ampliados de traumas, nós vemos que isso por vezes vai se repetindo, né. Uma mãe que viveu isso, ela jura de pé junto que ela não vai permitir que seus filhos vivam isso, mas ela não consegue sair daquela vida. Então quando ela tem filhos, os filhos dela acabam vivendo exatamente aquilo que ela viveu e que ela jurou de pé junto que não gostaria que os filhos dela vivessem. Então o estresse é um dos fatores mais relevantes quando se fala de pobreza. E é um fator interessante, porque muitas pessoas argumentam isso, né? Ah, mas rico é estressado. Rico, quem tem dinheiro é aquela pessoa que tá sempre gritando, sempre tá. E pelo contrário, o que os estudos nos mostram é quanto maior o teu nível de renda, embora exatamente a complexidade, por vezes, dos problemas que tu vai enfrentar é maior, né, no sentido de envolver mais pessoas, porque vai ser um empresário, vai ser uma pessoa que tem que gerir mais coisas além dela mesma. Então, embora exista, né, essa complexidade, o nível de estresse mapeado ele é menor do que as pessoas pobres. Os pobres eles vão vivenciar um maior nível de estresse exatamente por esse contexto perturbado. E depois, ao longo do que nós vamos aprendendo aqui hoje, vai ficar claro que esse estresse ele é retroalimentado pelos resultados que a pobreza gera. Chegaremos lá e faremos esse link novamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. As pessoas que têm escassez absoluta, ou seja, que elas realmente têm pobreza, que elas não conseguem atender às suas necessidades básicas, elas têm um maior nível de estresse, tá? Seja pela questão de trabalho, como eu mencionei, seja por esse estresse que daí ela tá muito estressada com o trabalho, chega em casa e não consegue dar conta de tudo, a criação desses filhos que acabam mais suscetíveis a traumas e o desenrolar da vida que carrega também o impacto desses traumas no processo de tomada de decisão e nas escolhas. Além disso, além dessa construção do dia a dia, além disso, dessas crianças, também existe todo o estresse de: será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir comer? Será que eu vou conseguir dormir com segurança? Será que eu posso dormir? Será que se eu dormir eu não tô correndo risco? Então, isso também acontece e amplia o nível de estresse, né? Esses 3 fatores eu julgo que seriam os mais relevantes. Todo dia a dia, o estresse do dia a dia, maior probabilidade e risco dos traumas e essa construção de medo realmente de sobrevivência. E isso aumenta significativamente o estresse. Depois do estresse, o que nós temos de evidências, que também é um contexto muito eminente, né, muito evidente no meio de uma família que tem dificuldade de arcar com suas necessidades básicas, é justamente a má alimentação. E isso é um fator bem determinante, porque tem aquelas velhas frases, né, nós somos aquilo que comemos, e que cada vez mais estão evoluindo os artigos e os estudos que mostram uma conexão muito forte entre intestino e cérebro, que
essa conexão, ela também altera o nosso processo de tomada de decisão, portanto, aquilo que nós comemos também influencia na nossa disposição, na nossa, capacidade de raciocínio, na nossa disponibilidade de pensar. E eu realmente vivencio muito isso. Eu já passei um mês sem glúten e sem lactose para fazer um teste, acho que funcionou para mim, pelo menos, né, fiquei menos letárgica, acho que me deixou bem ativa, assim, achei que foi interessante. Aí quando voltei agora já tô comendo absolutamente tudo, mas aí eu tento também dar uma ponderada durante a semana, libero um pouquinho mais durante o fim de semana, mas eu cuido muito minha alimentação, né, no dia a dia. Porque o que importa não é o que tu faz num final de semana, o que importa é o somatório da tua vida como um todo. Se durante 30 anos tu cuidou da tua alimentação, pouco importa o fim de semana que tu comeu um bolo, sabe. O que tem que ser, na média, nós precisamos ter um cuidado com a alimentação. E sempre que eu me descuido da alimentação, a rotina enrolou, eu não consegui deixar as coisas organizadas, né, aconteceu algum problema, enfim, eu percebo que a minha capacidade de tomar boas decisões, de discernir as coisas fica prejudicada. E isso aqui, foi evidenciado nessa revisão também, né. Eles mostram que as pessoas que estão em condição de pobreza, elas têm uma alimentação com uma qualidade muito inferior, principalmente pelo fato de que essas pessoas acabam adquirindo comidas mais palatáveis, comidas com mais calorias, que na maior parte das vezes elas são mais baratas, mas que também vão desencadear uma dificuldade de atender todos os nutrientes que nós precisamos e também gera maior chance de obesidade. Então, é comprovadíssimo que as pessoas pobres, elas têm um maior risco, maior suscetibilidade à obesidade, justamente por essa dinâmica de que eu vou num supermercado e eu não compro salada, eu não compro carne, né, eu não compro verduras. O que que eu compro? Eu compro a massa, amido, eu compro arroz, eu compro, né, essas coisas que são carboidratos mais que vão gerar algum tipo de "inflamação", entre aspas, enfim, né, que não é uma coisa que é arroz, feijão e carne, salada, verdura, fruta, que seria mais saudável do que simplesmente macarrão, arroz puro ou outras coisas. Se ficasse por aí ainda tudo bem, né, mas vai para bolacha, vai para essas coisas que realmente tem muito açúcar e por vezes envolve açúcar e gordura junto. Bolacha, por exemplo, envolve um monte de manteiga, margarina e açúcar junto, né. Então tem um alto teor de gorduras, e esse alto teor de gordura também influencia na obesidade. Então o que esse estudo mostra é que essa má nutrição, ela leva para um aumento da obesidade, e isso também prejudica o processo de tomada de decisão, disposição e tudo que leva a isso. E um outro dado muito interessante que ele trouxe no estudo é que essa falta de nutrientes, porque não é só a obesidade, né, mas também é que tipo de alimentos eu tô comendo, falta de frutas, de legumes, de verduras, proteína, que vão gerar os nutrientes necessários para que eu tenha uma vida saudável. E o que eles mostram é que essa falta de nutrientes necessários colocam em risco para ansiedade e depressão. Então olha que interessante, né, as pessoas que têm que estão em condições de pobreza e que se alimentam muito mal, essas pessoas, elas têm um maior risco de depressão e ansiedade. E por que que isso é importante? Porque se nós entendermos isso e pudermos, né, refletir e ajudar sobre isso, por vezes são pequenas escolhas diárias que inclusive nós mesmos podemos fazer nas nossas próprias vidas, né. Eh, Melhorar cada dia mais. "Ah, eu vou comer uma bolacha", não, mas por que que eu não como uma maçã? "Ah, eu vou comer sei lá, um pão", tá, mas por que que eu não como um ovo, né? De manhã eu vou comer um pão francês, né, que é aqueles pães que todo mundo gosta de comer da padaria. Tá, mas por que que eu não como de manhã um ovo de novo, né? Então assim, ir fazendo pequenas substituições, isso também já vai ajudando nessa construção. E a partir disso também o que eles botam, o que eles, trazem ali, é que isso gera alguns distúrbios
também na estrutura do cérebro, que a má alimentação em contextos de pobreza, não só pelo contexto de pobreza, né, mas é que o contexto de pobreza gera uma má alimentação que gera repercussão no cérebro. Hipocampo, córtex, amígdala, depois nós vamos falar sobre isso. Então, da questão nutricional é isso. Depois tem os riscos ambientais. O que são os riscos ambientais? Pensa na poluição. E essa poluição é tanto poluição de respirar, quanto poluição sonora. Pensa o quão perturbador é tu passar o dia inteiro com barulho. O dia inteiro com barulho. Barulho, barulho, barulho. Quando nós viemos morar em Floripa, eu lá em Santa Maria já morava num lugar bem barulhento. Eu morava num lugar que é no centro de Santa Maria, numa esquina que passa ônibus. Então, passa ônibus nessa via, meu apartamento era bem na esquina, virado pra cá. E aí passava ônibus nessa via e nessa via. Então, eu passava da esquina dos dois lados escutando aquele ônibus, e freia, e vai, e sai, o dia inteiro. Aquilo já era bem perturbador, mas eu morava no 6º andar, não pegava tanto barulho. Quando nós viemos morar em Floripa, nosso apartamento que nós alugamos aqui num primeiro momento, era do lado da rodovia principal. E aí aqui na rodovia principal aqui em Floripa, é muito fluxo de carro e fluxo rápido de carro, né, então é aquele barulho constante, aquele barulho constante. Eu saí um pouco do barulho do ônibus, mas aquele barulho constante. Eu não podia abrir a janela, porque aquilo cansava, sabe, assim, ó. Ai, meu Deus, eu preciso de um silêncio, pelo amor de Deus, só um silêncio. E não tinha esse silêncio. E mesmo com as janelas fechadas, não tinha esse silêncio. Então, tu pensa tu morar num ambiente que tem barulho 24 horas por dia. E o que os estudos mostram é que isso é bem natural, de ter muito barulho em lugares, né, que existe um maior índice de pobreza. Então existe muito barulho, existe por metro quadrado um número muito grande de pessoas, e isso vai também criando uma condição que não é uma condição saudável para se viver. Essa poluição, de poluição ambiental mesmo, né, o que eles nos mostram é que existe uma liberação maior de chumbo, deixei até anotado para eu não esquecer, e que esse risco aumentado de exposição de chumbo pode ser desencadeador de Alzheimer, de Parkinson, e todas essas questões relacionadas a neurotransmissores também. Existe uma evidência, e aí óbvio, né, isso teria que avançar ainda, tem que avançar nos estudos, mas mostra que existe que pessoas pobres, elas têm maior tendência a ter deficiência de ferro, que a deficiência de ferro aumenta a absorção do chumbo nesse contexto poluído, e que esse aumento da absorção de chumbo, ele faz com que reduza inclusive o nível de dopamina, né, liberação de dopamina. Então olha que doideira, né, há uma alteração de dopamina pela exposição aumentada ao chumbo, que é em decorrência da questão de deficiência de ferro. Então as coisas vão tomando uma proporção que são tantas variáveis que influenciam, que se nós não tivermos esse conhecimento, nós sempre vamos, né, olhar para uma pessoa assim, vamos dizer assim: "Ai, não muda de vida porque não quer". Não, mas espera aí, tem inúmeros contextos, né, inúmeros variáveis que vão construindo isso, e que exige uma ajuda por vezes, e a pessoa também, né, a perceber tudo isso e dizer: "Opa, espera aí, eu tenho aumentado esses riscos todos, então eu tenho que redobrar a minha atenção. Eu preciso redobrar a minha atenção, porque eu preciso avançar nessa direção". Então eu acho que é muito importante discutir esses temas, para que óbvio que a gente não consegue ajudar todos, né, no sentido de fazer com que esse conteúdo chegue a todos e que essas reflexões possam acontecer, até pelo motivo cognitivo, logo eu já vou falar sobre isso, mas, eu aqui no podcast, com tantas discussões relacionadas a dinheiro, me vejo na obrigação de trazer um tema desses e fazer com que mais pessoas pensem sobre isso e, de alguma forma, na sua medida, tente contribuir, né. Não dando dinheiro simplesmente, porque isso também não resolve. Vou falar sobre isso no episódio seguinte, no próximo episódio. Mas, instigando,
construindo um ambiente favorável. Por que que eu tô dizendo isso? Ainda falando sobre ambiente, né, o que que esses estudos mostram? Que famílias que têm um ambiente favorável, ou seja, com uma qualidade de relacionamento muito legal entre esses familiares, que essas famílias que esse comportamento dessa família afetuoso, que isso faz com que seja protetivo para os ambientes de pobreza. Então pode ser que tu tenha vivido numa situação de muita pobreza, mas que a tua família era muito unida. E a união da tua família meio que abafa as consequências negativas da pobreza na infância. Olha o impacto que é tu construir um ambiente saudável. E esse ambiente saudável, ele também estimula muito o desenvolvimento de estímulos, né, que vão fazer com que essa pessoa, ela vá se olhando e pensando: "Nossa, olha só, eu posso fazer isso, eu posso tentar aquilo, eu vou me desenvolver". Então, essa construção de gerar estímulo, isso é muito positivo. Gerar estímulos instiga a pensar, instiga a olhar para as coisas com outro olhar de possibilidade. E isso eu não digo, né, eu digo para todos nós. Isso é muito positivo. Então isso também foi discutido aqui. Outra coisa que foi discutido no artigo nessas questões ambientais é justamente a falta de acesso à saúde, né, e a ambientes verdes, à natureza, justamente por esse ambiente que é um tanto aversivo, né, dependendo uma casa perto da outra, esse poluição sonora, poluição, do ambiente, falta de contato com a natureza. E falta de contato com a natureza é uma coisa bem importante. Existem várias evidências que mostram que o simples fato de uma pessoa estar olhando para fora em um tratamento de câncer, por exemplo, e que ela está olhando para o verde na sua janela, que isso melhora a eficácia do tratamento. Então, assim, óbvio que é uma evidência, né, e a gente não pode generalizar, mas, contato com a natureza tem se mostrado uma coisa muito positiva. Essas são as 3 variáveis principais do ambiente e do ambiente que eu digo da estrutura, né, das pessoas que vivem em situação de pobreza. Elevado nível de estresse, questões relacionadas à nutrição, então falta de alimento, e as questões relacionadas ao ambiente, poluição, poluição sonora, ambiente relacional, tudo isso envolve. Quais as consequências disso para o nosso cérebro agora, né? O que que acontece com o cérebro numa pessoa que vive num estado, numa situação de pobreza e que experiencia isso todos os dias? Estresse, falta de comida, dificuldade de nutricional e todas essas questões do ambiente que são aversivas. Há 3 aspectos principais que são alterados dentro do cérebro das pessoas que vivem isso e, obviamente, crianças que viveram pobreza. Então, por exemplo, assim, se você, na sua infância, viveu numa condição de pobreza em que por vezes faltou comida, em que vocês tiveram várias limitações, em que você viveu esse estresse todo, o seu risco também é ampliado de ter algumas dessas consequências. Que consequências são essas? E aí só fazendo um adendo, né, por que criança? Porque criança tem uma capacidade de neuroplasticidade maior. Então se a criança viveu essa condição de pobreza, o impacto da pobreza na vida daquela criança é muito grande, frente a um adulto que vai sofrer muito se viver de uma hora para outra uma pobreza, mas ele já não tem o cérebro tão suscetível a gerar prejuízos tão grandes quanto o cérebro da criança que está em desenvolvimento. Então este é o ponto. O cérebro da criança está em desenvolvimento, as áreas do cérebro estão crescendo. Então no momento que essa criança ela é exposta a todas essas dificuldades e somado a essas dificuldades no estresse, digamos que ela ainda viva diversos traumas, agressividade, abuso, tudo isso, o risco dela apresentar esses problemas em relação ao cérebro é muito grande. Que problemas são esses? O primeiro deles é a questão relacionada com o hipocampo. As evidências mostram que essa construção toda, né, de estresse, de má alimentação, do ambiente, isso prejudica o desenvolvimento do hipocampo. Ou seja, esse hipocampo ele fica diminuído frente à comparação de uma pessoa que tem
um status socioeconômico normal, que teve acesso às coisas, que se alimentou direito, que fez, né, que teve uma vida ali que não estava diante de tantas dificuldades, de tantas adversidades. Por que o hipocampo, né, não desenvolve na mesma capacidade? O que isso gera? Bom, hipocampo, ele tem várias, responsabilidades, digamos assim. Mas uma das principais responsabilidades do nosso hipocampo é justamente a retenção de memória e essa capacidade de nós conseguirmos entender problemas complexos. O que acontece? Quando uma pessoa, ela viveu num baixo status socioeconômicos ou pobreza durante a infância, ela tem um menor volume do hipocampo. Ao ter um menor volume do hipocampo, ela naturalmente ela vai ter maior dificuldade de retenção de memória e ela vai ter maior dificuldade de entender assuntos complexos. Então é o que eu estava dizendo antes, às vezes tu olha pra pessoa e diz assim: "Meu Deus, mas é burra, pelo amor de Deus, não entende o que eu tô dizendo". Tá, mas tu sabe a história da vida daquela pessoa? Daqui a pouco ela tem alguma dificuldade, porque ela viveu coisas que construíram aquela dificuldade. E que se não houver um alerta dizendo: "Espera aí, será que essa tua dificuldade não tem alguma origem? Será que a gente não precisa, trabalhar essa dificuldade?". E como que a gente trabalha essa dificuldade? Se expondo à dificuldade, né. Por vezes as pessoas dizem acham que, trabalhar uma determinada dificuldade é se afastar daquela dificuldade. Pelo contrário, se existe dificuldade, bom, eu tenho dificuldade de compreender assuntos complexos. O que eu preciso fazer? Me expor a assuntos complexos. Esse é o tratamento para eu contornar esta dificuldade. Se eu cada vez mais entender que eu não consigo entender assuntos complexos e eu me distancio desses assuntos complexos, cada dia vai ser ainda menor a minha capacidade de entendê-los. Então, eu bati aqui, deve ter dado um barulho no microfone. Então, essa compreensão, né, do que gera no cérebro e dessa repercussão, principalmente no hipocampo, eu acho muito importante, porque isso faz com que nós olhemos para as dificuldades não de uma forma a criar um estigma, pelo contrário, mas como uma alternativa de buscar melhorias. Ok, então existe essa dificuldade, não é porque eu sou incapaz, não é porque eu sou burro, não é por causa disso. É porque eu tive algumas dificuldades que me construíram da forma que eu sou, e esta minha construção fez com que essas dificuldades elas fossem sendo gradativamente caminhando junto comigo. Como que eu contorno uma dificuldade dessas? Me expondo a essa dificuldade. E aí eu vou começar a trabalhar isso. E aí eu vou começar a desenvolver isso. E aí ao desenvolver isso, eu vou rompendo essas dificuldades, que não vai ser de um dia para o outro. "Ai, que ótimo, agora descobri a fórmula mágica de ter uma boa capacidade de aprender assuntos complexos". Óbvio que não. Nas primeiras vezes vai ser dificílimo, dificílimo. Mas é aí que a gente tem que continuar, entendendo o desafio, entendendo a origem da dificuldade e persistindo. Nessa persistência é que vai crescer. E um grande problema, né, dessa redução da retenção e nessa dificuldade de entender assuntos complexos, também gera como resultado uma desmotivação muito grande e uma desatenção muito grande. Porque é aquela coisa assim, a pessoa não tá entendendo. "Ai, nem vou dar bola, não tô entendendo nada mesmo". Quantas vezes tu não escutou alguém falar isso? Porque, claro, a pessoa não tá entendendo. Então, ao invés dela exercitar a capacidade dela de: "Espera aí, eu não tô entendendo, então eu vou me esforçar para entender", ela assume como se ela fosse incapaz, e aí aquilo começa a gerar desmotivação e desinteresse, desatenção. Aí ela olha o passarinho que tá voando, aí ela olha o quadro, mas não o quadro que tá escrito no quadro, ela olha: "Ai, lá, olha só, tá quebrando aquele cantinho. Ai, que dia ensolarado. Pois é, que bonito". E não presta atenção no que tem que prestar atenção. Então isso eu acho que é muito interessante essa compreensão, porque nos faz normalizar o desconforto. É olhar e entender que existe esse desafio e enfrentar.
Outra questão em relação ao hipocampo, ele que também ajuda no aprendizado racional e na regulação emocional, que fica completamente prejudicado nesse ponto, né, nessa construção, hã, da das pessoas que vivenciaram isso. Então, como existe uma diminuição no volume do hipocampo, também existe alguns desafios maiores na regulação emocional, ficar reativo e tudo isso. E essa reatividade, ela amplia-se pelas questões relacionadas à amígdala. O que os estudos mostram é que um ter vivido na infância, principalmente, né, todas essas questões de pobreza faz com que eu tenha um menor desenvolvimento da amígdala. Ou seja, é como se o meu centro de medo, ele existisse, mas ele não tenha se desenvolvido de forma adequada. Então eu tenho uma dificuldade de regulação emocional ampliada, eu tenho uma reação muito forte a estímulos, porque é como se o estímulo ele acontecesse, e como eu não tenho uma regulação da amígdala correta, um estímulo que às vezes é uma coisinha, eu torno uma coisa enorme. Então acaba se tornando uma pessoa extremamente reativa, uma pessoa que tem dificuldade de regular as suas emoções, né. E essa dificuldade de regular a emoção, essa dificuldade de lidar com estresse, porque ela já vem de uma vida estressante, também faz com que ela tenha dificuldade de processamento das informações, que somado à diminuição do hipocampo, dificulta ainda mais o aprendizado associativo. Então isso é uma coisa bem importante, né, essa associação entre entre as alterações que acontecem no hipocampo e na amígdala, dificultam realmente a questão do aprendizado, porque a amígdala ajuda nesse aprendizado associativo. Por vezes a gente acha que a amígdala, é o centro de medo, então ela só vai estar ligando quando eu estiver diante de um leão querendo me atacar, quando na verdade não. Ela ajuda na regulação emocional, ela ajuda nessas questões de processamento de informação, ela ajuda nessa questão de aprendizagem associativa. E aí, quando eu não tenho uma regulação dessa minha amígdala, né, adequada, e também eu tenho um processo não perfeito do meu hipocampo, essas 2 coisas somam e essa dificuldade fica ampliada. E por fim, mas não menos importante, existem evidências que ter, vivido na pobreza também alteram a capacidade das funções executivas que estão diretamente relacionadas com o nosso córtex pré-frontal. Então o que que acontece? Essa pessoa, ela aprende menos, ela fica com maior dificuldade de regulação emocional e ela fica com menor capacidade de raciocínio. O que é essa menor capacidade de raciocínio? Tem diversos estudos mostrando que as, funções executivas, né, de controle inibitório, então eu conseguir, não agir completamente naquele impulso, eu conseguir resistir àquele impulso, aquela questão de flexibilidade cognitiva, olha, dentro desse contexto, espera aí, vamos analisar, porque eu deveria agir dessa forma, não generalizar tudo, não gerar conflito para tudo, né, vamos ter discernimento das construções, isso também fica afetado. Então, o funcionamento do pré-frontal afetado também dificulta essa capacidade de, por vezes, olhar para o mundo com uma forma mais realista e tentar contornar, tentar pensar de forma lógica, tentar de forma ordenada. Na real, fica tudo uma bagunça. E essas são as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas que passam por uma vida, principalmente na infância, de pobreza. Alteração no hipocampo, na amígdala e no pré-frontal. E também há algumas evidências, ainda não tão robustas, relacionadas a neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo, né, que eu já mencionei que em determinadas circunstâncias pode haver uma menor ativação da dopamina. E aí tu pode pensar assim: "Nossa, complexo, né?" Uma coisa que nós, por vezes, pensamos que é simplesmente falta de vontade de mudar, na realidade é amplificada pelo um desenvolvimento cerebral um pouquinho, aquém do que deveria ser o natural. E aí, como eu disse, esse estudo ele já traz que a qualidade relacional da família pode ser um primeiro uma primeira estratégia para minimizar os efeitos disso, né. Mas nós temos alguns efeitos
e alguns efeitos bem negativos relacionados a isso. Que efeitos são esses? Bom, primeiro a gente tem efeitos de linguagem. Em decorrência, problemas de hipocampo, na amígdala, no pré-frontal, em decorrência de todos esses problemas que a gente percebeu, essas pessoas elas acabam desenvolvendo um atraso no seu desenvolvimento da linguagem mesmo. Então essas pessoas elas acabam enfrentando uma menor, às vezes, até percepção de autoeficácia, sabe? E essa capacidade de se desenrolar, essa capacidade de estratégia de enfrentamento, sabe? Ah, eu sou uma aluna de uma graduação e eu passei uma infância muito pobre. E aí eu tô lá e a professora diz assim: tu vai apresentar, tu vai falar sobre esse assunto. Aquela pessoa que viveu num estado de pobreza, ela vai se sentir muito desafiada nesse sentido. Por quê? Porque ela tem uma baixa percepção de autoeficácia, ela já acha que ela não consegue aprender mesmo, porque ela tem dificuldade com assuntos complexos. Ela vai ter uma dificuldade de enfrentar essa situação, porque ela não consegue regular direito as emoções dela. E aí ela vai achar que ela é uma completa incapaz. E ao aceitar que ela é uma incompleta incapaz, ela realmente se torna uma incapaz. Eu sei que eu tô falando uma coisa bem forte, mas é uma verdade. Porque no momento que essa pessoa ela tem dificuldade de enfrentamento, no momento que ela tem todos esses desafios que eu trouxe, e quando eu falo incapaz no sentido de capacidade de desempenho, tá? Que as pessoas que aceitam a sua condição, isso não é pra mim, isso não funciona, acabam realmente tendo uma menor capacidade de desempenho. Porque é como se essa pessoa não tivesse força. É como se essa pessoa, ela não tivesse condição de pensar, porque ela realmente acredita que ela é incapaz de pensar. Então ela se coloca dentro daquela situação. E aí eu acho que isso serve tanto para quem vivenciou pobreza, quanto para qualquer coisa na nossa vida. Se a gente se colocar numa caixinha, nós realmente ficamos presos naquela caixinha. Eu já falei várias vezes aqui sobre as minhas dificuldades com linguagem, né? Com português, com erro de português, com troca de palavra, em decorrência de uma possível dislexia que eu venha a ter, que pela característica do diagnóstico eu tenho, mas que eu não diagnostiquei com um neuropsicólogo da forma padrão. Eu vou fazer isso, eu acho que esse ano ainda. Então eu enfrento várias dificuldades disso. E por muito tempo eu achei que eu era burra. Por muito tempo eu me carimbei como burra. E isso era muito difícil pra mim, porque eu realmente diante das outras pessoas, eu me colocava como burra, sabe. E isso me prejudicou significativamente, porque não é que eu seja burra, mas eu tenho algumas dificuldades que eu vou ter que encarar de uma forma diferente que uma pessoa que não tem as mesmas dificuldades que eu encaram. E tá tudo bem, faz parte. Só que eu me colocar naquela caixinha "sou burra", e eu dizia bem assim: "Eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra". Eu me colocar nessa caixinha "eu sou burra", ao invés de me ajudar em fazer com que eu saísse dali, me deixava ainda mais burra. Porque eu começava a achar que não adiantava eu fazer as coisas, porque eu era burra mesmo. Então é isso, assim, sabe, não se colocar nessas caixinhas. E quem viveu essas situações de pobreza e tem essas dificuldades de linguagem, tem que cuidar muito disso. Porque a dificuldade desse enfrentamento, né, a dificuldade de uma percepção de autoeficácia ampliada, isso dificulta desempenho. E se dificulta desempenho, há uma maior probabilidade dessa pessoa ficar aonde? Executando serviços simples, não simplesmente, né, mas executando só tarefas operacionais que não permitem com que ela ganhe mais. E aí, ao não permitir com que ela ganhe mais, ela nutre aquele ambiente que para ela já é conhecido, que já é familiar. Então ela não acha que ela acha que ela nem tem capacidade de ter uma vida diferente, quando na verdade ela tem. Só que para isso precisa estimular, precisa desenvolver, precisa construir ambiente, que é as coisas que nós vamos falar no próximo episódio. Então acho que isso é bem relevante de nós refletirmos. Outro problema que acontece é um baixo nível de escolaridade, né, como consequência disso tudo, porque acaba que essas pessoas ao se acharem incapazes, ao se acharem que não vão dar conta, ou achar que não é para elas,
elas também saem muito cedo do colégio, então elas não terminam o colégio, não fazem uma faculdade, acabam tendo menor nível de educação, ou acesso às vezes, né, elas realmente não têm acesso. Eu preciso trabalhar, eu preciso me pelo menos comer, então eu preciso trabalhar, eu não tenho como estudar. E aí essa pessoa também vai diminuindo esse nível de escolaridade. E por fim, mas não menos importante, questões relacionadas a psicopatologias, né, então, são pessoas que elas vão ter uma maior predisposição a drogas. Há algumas evidências, ainda precisa avançar nesses estudos, de que tem maior risco ampliado de Alzheimer, que tem um maior risco ampliado, de qual é aquela outra doença? Alzheimer e Parkinson, né. Então tem essas construções que podem levar também a dificuldades psicopatológicas, maior risco de drogas, álcool, não sei se eu já tinha falado, essas deficiências de autorregulação. Então tudo isso também pode fazer com que essa pessoa, ela acabe retroalimentando a pobreza. Então, se tu pensares, né, eu tenho um atraso linguístico, eu tenho menor educação e eu tenho alguns aspectos psicológicos, né, e relacionados a psicopatologias. Isso dificulta eu conseguir sair do estresse, eu me alimentar direito, eu conseguir ter um ambiente favorável para o meu desenvolvimento, que são os fatores relacionados à pobreza que eu iniciei falando. Então o grande risco aqui é isso. A pobreza, ela gera consequências no cérebro, que gera consequência comportamental. Essas consequências comportamentais geram consequência para eu retroalimentar a pobreza. E aí eu vivo nesse ciclo. E o nosso compromisso é começar a refletir para quebrar esse ciclo. E começar a entender essa complexidade que existe no comportamento humano. E também entender que o fato de existir essa complexidade nos permite com que nós não sejamos reféns às circunstâncias, que nós não sejamos reféns à vida que foi dada lá na infância, que isso pode ser mudado. Só que para isso precisa haver um esforço, precisa haver diversas estratégias que podem ajudar. E é isso que a gente vai ver no episódio número 119, tá certo? Eu acho que é um assunto bem interessante de falarmos. Acho que cada vez mais nós temos que refletir sobre isso, inclusive para a gente não estigmatizar ninguém, né? E que nós possamos também, de certa forma, contribuir. Se você viveu alguma situação dessa, se você passou na sua infância diversas dificuldades, se você vive agora dificuldades, saiba que isso não determina quem você é, isso não determina o seu futuro, que tem sim como nós revertermos isso, mas essa reversão ela não é sem esforço, essa reversão não é sem dor. E eu gosto de ser muito realista com isso, porque por vezes as pessoas acham que existe uma fórmula mágica perfeita para resolver esse tipo de coisa, e não existe. Existe muito esforço envolvido para que a mudança seja possível. E dentro desse processo de esforço, existe dor, porque toda mudança gera dor, né? Gera desafios, gera medo, gera ansiedade, e por vezes é exatamente encarando esses medos, esses desafios, essas ansiedades, que nós teremos a chance de nutrir uma vida melhor e viver uma vida melhor. Então, que seja esse o nosso caminho aqui, tá certo? Meu muito obrigada e até a semana que vem. Eu te convidei no início a compartilhar, te convido agora também a compartilhar com alguém que tu acha que vai escutar esse conteúdo e vai refletir também para sua própria vida ou para ajudar outras pessoas. Meu muito obrigada e até a semana que vem.